O Observatório de Arecibo é um radiotelescópio no município de Arecibo, Porto Rico. Este observatório é operado pela SR Internacional, sob acordo de cooperação com a National Science Foundation. O observatório é a única instalação do Centro Nacional de Astronomia e Ionosfera, no que se refere ao observatório e ao pessoal que o opera. Desde a sua construção nos anos 1960 até 2011, o observatório foi administrado pela Universidade de Cornell. O telescópio de rádio de 305 metros foi o maior telescópio de abertura única desde a sua conclusão em 1963 até julho de 2016, quando o telescópio esférico de abertura de 500 metros na China foi concluído. É usado em 3 áreas principais de pesquisa: radioastronomia, ciência atmosférica e astronomia de radar. Os cientistas que desejam usar o observatório apresentam propostas que são avaliadas por um conselho científico independente. O observatório apareceu em produções de filmes, jogos e televisão, ganhando mais reconhecimento em 1999, quando começou a recolher dados para o Projeto SETI, Busca por Inteligência Extraterrestre. Ele foi classificado no Registro Nacional Americano de Lugares Históricos a partir de 2008. Em 21 de setembro de 2017, os ventos fortes associados ao furacão Maria provocaram que a alimentação de linha de 430 MHz se quebrasse e caísse no prato primário, prejudicando cerca de 30 a 38 mil painéis de alumínio. A maioria das observações de Arecibo não usa a alimentação de linha, mas sim depende da alimentação e receptores localizados na cúpula. No geral, o dano infligido pelo furacão Maria foi mínimo. O prato coletor principal é de 305 metros de diâmetro, construído dentro de uma depressão. A superfície do prato é feita de 38.768 painéis perfurados de alumínio, cada um com cerca de 1 por 2 metros, suportado por uma malha de cabos de aço. O chão embaixo é acessível e suporta vegetação tolerante à sombra. O observatório tem 4 transmissores de radar, com potências irradiadas isotrópicas efetivas. O refletor é um refletor esférico, não um refletor parabólico. Para apontar o dispositivo, o receptor é movido para interceptar os sinais refletidos de diferentes direções pela superfície esférica do prato de 270 metros de raio. Um espelho parabólico teria astigmatismo variável quando o receptor estiver fora do ponto focal, mas o erro de um espelho esférico é uniforme em todas as direções. O receptor está em uma plataforma de 900 toneladas suspensa a 150 metros acima do prato por 18 cabos a partir de 3 torres de cimento armado, uma torre com 111 metros de altura e as outras 2 com 81 metros de altura, colocando suas partes superiores na mesma elevação. A plataforma possui uma trilha giratória em forma de arco de 93 metros de comprimento, denominado braço azimutal, que transporta as antenas de recepção e os refletores secundários e terciários. Isso permite que o telescópio observe qualquer região do céu em um cone de 40 graus de visibilidade sobre o zénite local. A localização de Porto Rico perto do Trópico do Norte permite que Arecibo veja os planetas no Sistema Solar na metade do norte de sua órbita. O tempo de luz de ida e volta para objetos além do Saturno é maior que o tempo de 2,6 horas que o telescópio pode rastrear uma posição celestial, evitando observações de radar de objetos mais distantes.
O observatório foi construído entre meados de 1960 e novembro de 1963 e projetado por William Gordon, da Universidade de Cornell, que pretendia usá-lo para estudar a ionosfera da Terra. Ele sentiu-se atraído pelos sumidouros nas regiões de Porto Rico que ofereciam cavidades perfeitas para um prato muito grande. Originalmente, um refletor parabólico fixo foi previsto, apontando em uma direção fixa com uma torre de 150 metros para segurar o equipamento no foco. Este projeto teria limitado seu uso em outras áreas de pesquisa, como a astronomia de radar, radioastronomia e a ciência atmosférica, que exigem a capacidade de apontar para diferentes posições no céu e rastrear essas posições por um longo período de tempo, enquanto a Universidade de Cornell propôs o projeto à ARPA, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, em meados de 1958 e um contrato foi assinado em novembro de 1959. A Universidade de Cornell publicou um pedido de propostas solicitando um projeto para suportar uma alimentação que se deslocasse ao longo de uma superfície esférica de 133 metros acima do refletor estacionário, e foi sugerido um tripé ou uma torre no centro para suportar a alimentação. No dia em que o projeto de construção da antena foi anunciado na Universidade de Cornell, também já havia sido imaginado uma torre de 133 metros, centrada no refletor de 305 metros para suportar a alimentação. Esta segunda armadura, sob a forma de um arco, deveria ser suspensa, o que giraria nos trilhos através de 360 graus. O arco também tinha trilhos em que a unidade que suporta a alimentação se moveria para o posicionamento em alinhamento da alimentação. Um contrapeso se movia simetricamente oposta à alimentação para a estabilidade e, se um furacão atingisse, a alimentação inteira poderia ser aumentada e baixada. A ideia de um espelho refletor esférico com o secundário orientável tem sido usada em telescópios ópticos,